Então, pessoal, mais uma resolução. Um cliente vai a um banco e aplica R$ 2.000 a taxa de juros compostos de 10% ao mês, dado que 1,10 elevado à 12ª potência é aproximadamente igual a 3,138. No final de um ano, ele receberá os juros de... Bom, então tem a aplicação aqui de R$ 2.000, que é o início, é o capital. Eu tenho um regime de juros compostos com 10% ao mês. Me dá aqui uma informação a respeito de uma potência e pergunta os juros. E aqui um certo cuidado. Quando ele me pergunta os juros em um exercício de juros compostos, eu tenho que ficar atento porque a fórmula dos juros compostos, a fórmula usual, na realidade é uma fórmula de montante composto. Então, pela aplicação da fórmula dos juros compostos, eu determino o montante e não os juros direto. Então, eu tenho que ficar atento quanto ao final desse exercício. Bom, eu tenho assim, ó, resumindo, tá, na forma de um esquema, a aplicação, um inicial de R$ 2.000, então é o capital inicial, ou valor inicial, valor principal, enfim, eu tenho um início de R$ 2.000, fica aplicado durante um certo tempo, e isso gera um montante que eu não sei quanto é. Bom, por que eu estou colocando que gera um montante e não juros? Porque eu observei que se trata de juros compostos, eu vou fazer pela fórmula usual. Então, 2.000 gera um montante, num tempo de quanto? Bom, aí diz que fica com 10% ao mês e diz que eu quero um montante no final de um ano. Então, o tempo aqui, ele é um ano. E a taxa dada é uma taxa de 10% ao mês. Então, a taxa aqui embaixo, ó, o I, é de 10% ao mês. E aqui já surge um primeiro cuidado. Observa que a taxa ela está colocada ao mês. Taxa aqui, ó, é 10% ao mês. E o meu tempo de investimento, o tempo decorrido, ele está colocado em ano, é um ano. Então, eu preciso deixar essas duas unidades de tempo, o tempo em si e o tempo da taxa, em mesma unidade, na conformidade. E prepondera, em geral, a unidade da taxa, que é aqui o mês. Ó. A taxa é ao mês, então o meu tempo aqui vou converter para meses. E um ano, sabemos que é 12 meses. Então, esse meu tempo aqui, ó, eu vou reescrevê-lo como 12 meses. E agora eu vou para a aplicação da fórmula dos juros compostos. Juros compostos, então, tem uma fórmula. Vou colocar aqui, ó. Fórmula dos juros compostos, dada por montante igual capital, que multiplica 1 mais o I elevado ao expoente t. Fazendo as substituições, o montante eu não sei, o capital é de R$ 2.000, vezes 1 mais a taxa. Aí observa que a taxa está dada em porcentagem, normalmente é isso que é feito, a taxa dada percentualmente, mas eu não posso colocar essa taxa aqui, ó, 10%. Quando entra na fórmula, ela entra a fórmula no formato decimal. Então, eu preciso dividir aqui, ó, 10%, transformar em 10 por 100, dividir por 100. Cancela 0, eu tenho aqui 1/10. E 1/10 é o mesmo que 0,1. Então, a taxa ela entra na fórmula após a divisão por 100. E aqui elevar no tempo, que é 12. Aí eu tenho aqui um montante igual a 2.000, que multiplica 1 mais 0,1 é 1,1, elevado ao expoente 12. Bom, 1,1 elevado ao expoente 12, isso dá um pouco de trabalho para fazer, né? É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, escrevendo 1,1 12 vezes. Então, isso dá um trabalho. Eu vou fazer 11 produtos. E então, o que acontece? Nesse exercício, ele deu um indicativo aqui, ó, ele me deu esse dado, que 1,10 na 12 é 3,138.
Claro que 1,10 na 12, né? Olha só, 1,10 elevado ao expoente 12 é a mesma coisa que 1,1 elevado ao expoente 12. E isso, por sua vez, está resultando 3,138. Então, venho aqui e substituo. Ó. Isso aqui é 1,138. Então, o montante, eu vou continuar aqui do lado, ele é igual a 2.000 vezes 3,138. E eu vou fazer esse produto. E aí, bom, eu posso multiplicar assim, né? Eu posso multiplicar por 2.000, deslocando a vírgula 3 casas. Eu posso ainda usar um procedimento de trabalhar com vírgula e número decimal. Multiplicando esse número com vírgula aqui, 3,138 por 1.000, de certa maneira eu me livro da vírgula, porque a vírgula vai lá para o final, né? 3,138 multiplica por 1.000, a vírgula vem para o final, eu fico com o número 3.138. E aí, para compensar esse produto por 1.000 aqui, no decimal, eu divido esse outro por 1.000. Que eu tenho um equilíbrio nesse produto. Um eu multiplico por 1.000, o outro eu divido por 1.000. E aí o meu produto ele pode ser reescrito como 2.000 divide por 1.000 é 2, vezes 3,138 vezes 1.000, isso resulta, como vimos, 3.138. E aí o montante vai resultar, multiplica isso 2 vezes 3.000, aqui é 138, deixa eu desfazer aqui, 38. E aí o montante fica igual, dá 6.276. 6.276 reais. Então, esse é o montante. E aí eu te chamo a atenção, né? Porque eu tenho isso na letra D. Mas a pergunta não é o montante. O que eu obtive aqui pela fórmula é o montante. Ele não está perguntando o montante, ele está perguntando os juros. Então, para eu calcular os juros, eu tenho que lembrar que montante é capital mais juros. Logo, os juros são decorrentes do montante diminuído do capital, lógico, né? Se eu pego todo o valor que eu obtive, desconto o que eu apliquei, eu tenho os juros. Então, os juros aqui resultam do valor 6.276 menos a aplicação de 2.000. E aí sim, né, os juros, eles são de R$ 4.276. E aí eu tenho isso na alternativa B, ok? Antes de fechar o vídeo aqui rapidinho, ó, quando eu tive esse produto aqui, tá, que era o 2.000 vezes 3.138, seria 3,138, eu poderia também pensar em multiplicar aqui, ó, 2.000 vezes 3.138 sobre 1.000, né? Porque 3,138 dividido por 1.000, 3,138 é a mesma coisa que 3.138 por 1.000. E aí eu cortaria aqui, ó, esses 3 zeros do 2 com esses 3 zeros aqui do 1.000, ficaria 2 vezes 3.138, como de fato nós fizemos aqui, ó. Tá? Então tem essa opção também na hora do produto ali. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.